Olá, pessoal! Feliz quarta-feira para todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos e que possamos juntos aprender, né? Cada vez mais, certo? Então, estou passando para lembrar do nosso Setembro Amarelo. E quem não lembra, né, do que eu falei, eu vou relembrar. Preste atenção nas pessoas ao seu redor, né? Se estão tristes, se estão precisando conversar, e se você for uma delas, procure alguém da sua confiança e converse, desabafe, fale como você está se sentindo, né? O que está lhe deixando triste. Nunca deixe de conversar, tá, pessoal? Com ninguém. Sempre vai ter alguém na sua vida que você gosta de se abrir e de conversar. Sempre, 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 tá certo? Então, nós tivemos ontem aula de ciências sobre a água, né? A classificação e a utilidade da água. E também tivemos aula de matemática, né? E, novamente, eu vou falar, né? Relembrar que, na medida que você vai assistindo essas aulinhas todos os dias, gente, são vídeos pequenos, atividades pequenas. E se você vai assistindo todos os dias, assistindo a correção também, você vai, de fato, aprendendo e tirando dúvida, certo? Quando chega no dia da avaliação, você não tem dúvida, gente. Então, façam as atividades todos os dias, assistam aos vídeos, que vocês vão ficar, top, tá certo? Então, nós vamos começar corrigindo ciências, página 111. Como podemos classificar a água, né? Quais os tipos aí de água que você leu, você estudou, você me ouviu falando, né? Na aula anterior. Lá na página 106, 107, você vai ver essa classificação aí da água, tá? Então, temos água potável, poluída, destilada, termal, água alcalina, mineral, fervida e água da chuva. Olha, gente, quando eu recebo as fotos, eu vejo o quanto tem gente, não são todos, né? Que copiam as respostas das folhas anteriores do livro, né? Que é do assunto, e esquecem de ver o acento daquela palavra, esquecem de observar se ali é um substantivo próprio, se ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Pessoal, mais atenção em tudo que vocês possam fazer no livro como atividade. Mais atenção, observem como estão escritas as palavras. Recebi fotos, pedi para apagar, pedi para fazer novamente. Então, preste muita atenção, faça as coisas com muito capricho. Você está na sua casa, né? No conforto do seu lar. Então, capriche, vá para uma mesa, use a borracha, né? Olhe direitinho a palavra que você está escrevendo. Se você capricha uma vez, se você presta atenção e faz tudo direitinho, nunca, jamais a professora vai mandar você refazer, tá bom? Então, olha, eu vi potável sem acento, eu vi poluída sem acento, água da chuva, água sem acento. Número 2. Complete o quadro com as características de algum dos tipos de água apresentadas abaixo. Olha só. Ciência só foi essa paginazinha, 2 números, 1, 2. Pois no 1 e no 2 eu vi um monte de erro, gente. Então, vamos caprichar para a gente aprender já na atividade. No que a gente faz no capricho, a gente já está aprendendo. Então, aí nós vamos colocar características da água potável. É limpa, né? Sem cheiro e própria para o consumo. Características da água potável. Poluída, suja e com alta quantidade de bactérias, micróbios, etc. A termal, ela é uma água com maior quantidade de calor, né? Ela diferencia-se das demais por possuir
em sua formação, maior quantidade de calor, a termal. Alcalina, essa água tem uma alteração no seu pH. Ela não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. A mineral é aquela obtida naturalmente em fontes naturais, né? E a destilada, água que passa pelo processo de destilação, é considerada imprópria para o consumo humano por reter do organismo sais minerais importantes. Certo? Então, aí nós temos potável, poluída, termal, alcalina, mineral e destilada. Tá bom? Então, eu quero que vocês ajeitem o número 2 no sentido de que inicie as respostas com letras maiúsculas, tá bom? Porque eu vi muitas fotos com início de resposta com letra minúscula, certo? E aí, nós terminamos a correção de ciências. Agora, nós vamos para matemática, página 172. Escreva por extenso as porcentagens. Tudo que a gente vê em matemática, escreva por extenso, nós já aprendemos que é para escrever o nome, né? Escrita. Por extenso é escrever o nome. Então, eu vi palavras erradíssimas. Gente, parece que vocês não vão dar uma olhadinha no assunto, na escrita, nas palavras das folhas anteriores. Dê uma olhadinha, veja lá se está parecido com o que tia Regiane explicou, se está diferente. Vão dar uma olhadinha nas palavras que tem nas folhas anteriores. Por exemplo, 8%. Colocaram o 8% de um jeito tão diferente. Eu vi 8% até com S, cento com S. E eu pedi para ajeitar, tá, pessoal? Então, 8%, começa aí com letra maiúscula, 8%. 8%, certo? Aí, 27%, 20, com letra maiúscula. Deixa eu colocar assim deitadinho, né? 27. 27%. Aí o próximo, 50%. Vi 50 com S também. Gente, por favor, ajeitem. 50%. Aí, 136%. 130. 136. 136%. 136%. Agora, nós vamos para o número 2, que é o contrário do número 1, né? Nós temos no número 2 os nomes, estão escritos por extenso, e nós vamos colocar o número, né? 80%, 23%, 5%, 49%, 1000% e 260%, ok? Número 2. Número 3, o que está em porcentagem, né? O que está representado em porcentagem, nós vamos representar em forma decimal, em fração decimal. Lembrando que todos são por cento, né? Todos são sobre 100. Se todos são sobre 100, então facílimo no número 3. 80%, 80 sobre 100.
34%, 34 sobre 100. 132 sobre 100 e 53 sobre 100. Esse é o número 3. Certo? Agora, nós vamos para o número 4. Se no número 4, tudo está em porcentagem, tudo está sobre 100. Se está sobre 100, nós vamos passar para número decimal. Por exemplo, 6%. 6% seria como? 6 sobre 100. Então, 6 sobre 100 em número decimal, nós colocamos o 6 e voltamos 2 casas. 1, 2. Então, letra A do 4 em número decimal será 0,06, né? Isso aí é 6 centésimos ou 6%. Letra B, 1,49. Letra C, 0,84. E letra D, 0,22. Podem ver que depois da vírgula são sempre 2 casas, ó. Por quê? Porque é tudo sobre 100, certo? Tudo sobre 100, ok? Então, aí estão as atividades corrigidas, certo? Tudo certo. Então, até daqui a pouco.